Oiê, vamos falar da URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder estudar um pouco mais a respeito do que a gente tem sobre a redação da URGS, eu vou aqui olhar com vocês, então, uma conclusão de uma boa redação que a gente tem da URGS. O que vai acontecer é que essa redação, ela possui a nota de 11,375, que é do tema de 2022 sobre o apagamento da história das mulheres no Brasil. O que vai acontecer é que, assim, 11,375 não é uma nota que ela deixa de ser tão longe do que a nota máxima, que a nota máxima hoje em dia, com os critérios atuais que temos de correção da URGS, é de 15. Então essa vai ser a nota máxima. Então a gente tem mais ou menos como se a redação fosse uns 750, uns 800. O que vai acontecer é que essa redação ela peca em algumas partes da conclusão, mas muito mais do desenvolvimento de introdução. Não acho que realmente o fator de ser 11,375 é exclusivamente o parágrafo de conclusão. Mas vamos dar uma olhada então como que fica o texto. Lembrando mais uma vez que esse parágrafo e esse texto estão tudo incluso lá no Drive de Desempenhos do Desempenhos Med. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você poder também escanear e dar uma olhada, porque sempre que eles fazem é um trabalho muito legal de ajudar os alunos a conseguir passar em medicina, não só na URGS, mas em outros vestibulares importantes também. Vamos dar uma olhadinha então no parágrafo de conclusão. Por consequente, concordo com a juíza, visto que, ao longo de nossa história, tivemos grandes figuras femininas as quais mobilizaram inúmeros movimentos, como a luta própria delas na República Velha, que contribuiu para a criação da CLT de Vargas. Entretanto, seu apagamento traz ao Brasil a manutenção de uma estrutura machista que gera lacunas na nossa história, as quais propiciam a visão passiva das mulheres e que, por isso, precisam ser combatidas para que possamos mudar essa narrativa, que não contempla todos. Tal fato ocorrerá quando valorizarmos os patriotas, de modo que também se privilegia a história das mulheres, que é a nossa. Então o que vai acontecer? Eu acho que você já percebeu já no que eu comecei a travar ali, no que aparece com a luta, e aí eu não consigo ler o restante. A letra é um fator muito curioso quando a gente fala de correção de redação. Não é que você perde ponto por ter letra feia, mas quando você não consegue ler o texto e entender muito bem o que está sendo escrito, isso faz com que eu não consiga entender a sua linha de raciocínio e isso prejudique o que você quer dizer. Então é um ruído, é como se você estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp com um microfone embaixo d'água. Não é que você não está falando bem, mas existe um ruído na comunicação e eu fico prestando mais atenção no fato de que eu não consigo entender do que eu consigo entender. Então, a informação do que acontece aqui, de ele concordar com o ponto de vista do texto, que é uma parte que é interessante, porque ele está fazendo uma conversa com o texto, é importante. O que acontece é que a gente tem aqui que, de fato, concordar com a juíza não é concordar completamente. Assim como ele pontua, ele concorda com o ponto de vista de que temos grandes figuras femininas, mas que esse apagamento faz com que a estrutura machista seja mantida. Então o problema que a gente tem aqui não é nem exatamente só da letra feia, mas também das escolhas de palavras e, inclusive, a gente não tem problema nenhum, como por exemplo, aparecesse delas, que não tem problema nenhum de ser inserido dessa forma, o risco e a palavra apagamento por cima, que também não é um problema. Eu acho, sinceramente, que como ele tinha a redação com aqui terminando em 43 linhas, não tinha problema nenhum ter usado algumas outras linhas para que não precisasse fazer isso, mas a letra poderia ser um pouquinho melhor. Inclusive ali na linha 42, que aparece patriotas, eu acho que é um acento no que tem no O. Então, eu acho que ao longo do texto, muito provavelmente a gente vai encontrar outros erros. Então, o que fica de grande problema aqui é uma problematização que a gente tem mais da letra, então é uma coisa mais estética, que isso realmente trabalha na leitura do texto, e inclusive do que temos da construção gramatical. Aí não tem como. Não tem como de você conseguir ajudar. Então, uma outra forma que a gente poderia fazer é quando a gente analisa os parágrafos de desenvolvimento para ver se isso se conecta. O parágrafo de conclusão realmente ele está muito bom porque ele faz uma retomada do que foi se discutido na introdução, o que muito provavelmente ele passou pelos parágrafos de desenvolvimento, e a conclusão realmente tem todos os elementos. Retomar as palavras do tema, retomar o que foi dito pelos desenvolvimentos e fazer, e por fim, uma síntese, um resumo de tudo que foi discutido. E, inclusive,
Agora que eu percebi ali, né, a parte do República Velha não aparece com acento. Então, mais aqui um outro erro de acentuação no mesmo parágrafo. E você? Você acha que você conseguiria escrever esse tipo de parágrafo ou você escreveria um outro parágrafo melhor? Você quer que eu analise mais outros parágrafos de conclusão da URGS? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!